Olá, amigos, amigas, família, trazendo aí mais uma palavra para você, para edificar a sua vida, para acrescentar a sua fé, para que você possa meditar nas Escrituras, meditar na palavra de Deus. E lendo a minha Bíblia, eu me deparei com uma história que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 ao 12. E eu quero compartilhar com você. É de um homem que nasceu cego. Jesus andava por ali com seus discípulos e de repente ele se encontra com esse homem, não é? E os discípulos perguntam para ele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? E daí Jesus diz: nem ele, nem os seus pais. Ele nasceu assim, para que nele se manifestem as obras de Deus. E aí Jesus se aproxima daquele homem, ele cospe no chão, ele faz um lodo com a sua saliva e ele passa nos olhos daquele homem e diz para ele: vai lá no tanque de Siloé e lava os teus olhos. O homem então se levanta, vai até o tanque, lava os olhos e fica com a visão totalmente restaurada. A outra história que eu vejo na minha Bíblia, ela se encontra lá em 2 Reis, do capítulo 5, do 1 ao 14. E você pode conferir na sua Bíblia aí, você pode ler essas histórias na íntegra, você vai ver que tem uma riqueza de detalhes que eu não trago aqui por causa do tempo. E ela vai nos falar da história de Naamã, um homem rico, poderoso, chefe do exército sírio, mas ele era leproso. E daí ele tem na sua casa uma escrava, uma serva, que ela é do povo de Israel, que ela foi trazida cativa, e chega ao conhecimento de Naamã que existe um profeta que pode lhe curar. E aí então Naamã monta toda uma comitiva com todos os aparatos, não é que lhe era devido, e ele vai até esse profeta. E chegando lá, ele imagina que o profeta vai sair, vai impor as mãos sobre ele, vai invocar o nome de Deus e vai fazer um alvoroço e ele vai ficar curado. Mas quando ele chega na frente da casa do profeta, o profeta diz para ele: vai, diz para o servo, vai lá e diz para Naamã que vá até o rio e se banhe 7 vezes no rio e ele vai ficar curado. Então o servo chega até Naamã e diz: o meu senhor manda te dizer que tu deves de descer ao rio, mergulhar 7 vezes e tu será curado. Ah, Naamã, acostumado, né, com todas as pompas que lhe eram devidas, não é? Todo respeito e toda reverência, Naamã diz: mas eu achei que ele ia vir aqui, que ele ia invocar o seu Deus, que ele ia colocar as mãos sobre mim, que eu ia ficar curado. Aí ele disse: eu não vou mergulhar no rio. Aí o servo de Naamã diz para ele: Senhor, se o profeta tivesse te mandado fazer alguma coisa difícil, por acaso tu não farias? O que te custa? Vai ali no rio, te banha 7 vezes, mergulha 7 vezes no rio. E Naamã ainda relutou. Ele disse: mas os rios lá da nossa terra são muito mais limpos, muito mais bonitos que este rio Jordão daqui. Aí o servo diz para ele: mas senhor, não custa tentar, faz uma tentativa. Então Naamã, relutante, ele vai, mergulha no rio. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 7ª vez, quando ele levanta, ele está curado. E então eu queria ver o que você acha que esses 2 homens eles têm em comum. Um era mendigo, ele não tinha influência nenhuma. Ele era um desconhecido entre o povo e talvez até humilhado entre o povo pela sua condição de viver, de mendigar. E ele não tinha influência nenhuma. Tanto fazia ele falar alguma coisa como não, era a mesma coisa, ninguém dava ouvidos a esse homem. O outro, ele era, acredita-se que fisicamente, muito bem preparado, porque ele era o capitão do exército, ele era o chefe do exército da Síria, então ele teria que ter um preparo físico muito bom. Ele era muito influente, ele era um herói de guerra,
Ele era valorizado pelo povo e era valorizado pelo rei. E ele era um homem muito rico, porque o Senhor dava vitória para ele nas guerras, nas batalhas. E quando ele trazia os despojos da guerra, o rei o abençoava com quantias generosas em ouro, prata e todos os outros despojos. Então, o que esses dois homens, que aparentemente a gente olhando são os extremos um do outro, eles têm em comum? Muito bem, ambos buscavam uma cura, ambos precisavam de um milagre de Deus nas suas vidas e ambos receberam instruções de como proceder. Então, esses dois homens, eles foram curados, eles foram abençoados por Deus, eles conheceram o poder de Deus na vida de cada um deles. Então, o que eu vejo de incomum nesses dois homens? Eu vejo que ambos obedeceram à ordem que lhe foi dada, ambos obedeceram a Deus. E a pergunta é: o que esses dois homens têm em comum conosco hoje em dia? É muito simples. Nós temos que obedecer. A chave aqui do sucesso, digamos assim, é a obediência. Não importa se nós somos famosos ou não temos fama nenhuma, não importa se somos ricos ou não temos bem algum, se nós somos influentes ou poderosos ou não temos influência nenhuma e poder nenhum sobre ninguém, o fato é que todos nós precisamos obedecer a Deus. Mas a salvação não é de graça? Sim, a salvação é de graça. Pela graça sois salvos, e isso é dom de Deus, não provém de nós. A salvação é gratuita, mas o andar com Jesus, o crescimento na fé, o conhecimento de Jesus, ele requer alguns itens, e um deles é a obediência. Aí você vai perguntar, mas obediência em quê? Em tudo, em toda a palavra de Deus. Você vai começar a ler a sua Bíblia, você vai começar a entender as ordens que Jesus dá, as diretrizes, os ensinamentos de Jesus, e você vai começar a obedecer. Porque o próprio Jesus, ele obedeceu, ele aprendeu a obediência. Então nós também temos que aprender a obedecer a Deus. O próprio Jesus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele passou. E ele se tornou o autor da salvação daqueles que lhe obedecem. E então, se a salvação é de graça, não é? Por que nós precisamos obedecer? Nós precisamos obedecer porque Jesus nos disse que é para nós obedecermos. E ele diz: vós sois meus amigos, se fazerdes o que vos mando. Então, se nós queremos ser amigos de Jesus, se nós queremos crescer na graça e no conhecimento, nós temos que obedecer à palavra de Deus. Não adianta nós queremos ser grandes na fé, queremos crescer na fé, queremos ter um conhecimento de Deus e não obedecer as coisas, fazer tudo contrário que Jesus nos manda. E então você pode me dizer: mas eu já sou convertido, no que eu preciso obedecer? Em tudo, toda a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está aqui, ela está escrita, é para o nosso ensino, para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento, mas nós precisamos entender e obedecer a palavra de Deus. E Josué já falava, né, muito antes de Cristo, Josué já falou: não cesses de meditar nesse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, para que prosperes no teu caminho. Então, se você quer prosperar no teu caminho, você precisa ler a palavra de Deus, meditar nela e ter cuidado em fazer tudo o que ela lhe ensina. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nos diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O que são as concupiscências da carne? Todos os nossos desejos exagerados de prazeres, de posses e de fama. Então, nós precisamos andar no espírito para não cumprir essas concupiscências da carne. E Gálatas capítulo 5, versículo 24, vai nos dizer que os que estão em Cristo, eles crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Então, nós precisamos andar em Cristo e crucificar os nossos desejos exagerados de qualquer coisa. E Gálatas capítulo 5, versículo 25, nos diz que se nós vivermos no Espírito, nós também andaremos no Espírito e andaremos em obediência. Então, nós precisamos da direção do Espírito Santo na nossa vida para que nós possamos andar em obediência a Deus. Amados, enquanto vocês ouvirem essa palavra, se você vê que no seu coração você ainda não está obedecendo a Deus, você ainda não está seguindo as coisas que Jesus ensinou, a minha oração é para que você, a partir de agora, você pare, você pense, comece a meditar na palavra de Deus e comece a obedecer. Peça direção ao Espírito Santo e o Espírito Santo vai lhe mostrar o que você precisa melhorar, o que você precisa obedecer mais, o que já está bom na sua vida, porque Deus é bom, Deus, Ele é maravilhoso. Se você abrir o seu coração para Ele, Ele vai lhe ensinar a maneira certa de andar, de proceder e vai lhe ensinar a obedecer. Então, um abraço para você, que Deus abençoe você, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, o seu trabalho, tudo que você fizer, seja bem sucedido, em nome de Jesus.